Bem, hoje resolvi separar uma obra um tanto quanto excelente, dá pra dizer que nem é tão conhecida assim até. Estamos falando de Boku no Kanojo Sensei, uma história com romance com uma sensei, obviamente. É o tipo de obra que geralmente atrai uma certa atenção. Uma relação com uma sensei e ainda por cima uma obra ecchi e ainda mais por cima é um ecchi pesado. Só o que falta é um protagonista decente. Na verdade o protagonista não é tão ruim assim, eu só tô implicando um pouco com ele. Pra quem não tá ligado, nesta história nós acompanhamos o Saigi Makoto, um aluno que na sua infância teve uma experiência traumática que o levou a não confiar nos professores. Já deixo avisado que não é uma obra pesada no sentido de drama ou coisa do tipo, então podem ficar tranquilo quanto à experiência traumática dele. A questão aqui é que certo dia o nosso querido protagonista sortudo miserável acaba recebendo uma confissão amorosa de sua sensei de inglês. E isso nem é spoiler, é literalmente as primeiras páginas do primeiro capítulo. Tem noção de como isso tá progredindo rápido? No meu tempo teria uma enrolação do caramba, até alguma das partes tomar uma atitude. Mas beleza, tem mais por trás disso, então eu só vou deixar quieto e seguir aqui. Obviamente, com tudo isso rolando, o protagonista fica surpreso por simplesmente receber uma confissão da sensei mais cobiçada e idolatrada do colégio dele. E digo isso porque a Maka Sensei é conhecida como uma flor inalcançável, sabe? Por isso faz todo sentido o protagonista ficar perdido com isso. E como o Saigi começa a ficar na defensiva com esse avanço, a Maka apela pro ecchi, sim, para o bom e velho ecchi, assim rolando algumas ceninhas dela se exibindo e mostrando que o gênero ecchi não tá ali por nada. Dito tudo isso, só tem um ponto que muitos podem ficar confusos nesse início, além de claro uma confissão do nada, né? É o fato da Maka Sensei dizer exatamente estas palavras: vou fazer você passar de um estudante rebelde para um estudante que me ame, e depois nós iremos nos separar. Exatamente essas palavras, o que nos leva a pensar, ela está fazendo isso porque realmente gosta dele, ou para simplesmente mudar o Saigi, que é uma pessoa que não se dá muito bem com os senseis. No decorrer da história, tudo que ela faz dá a entender que realmente gosta do protagonista. E como eu já falei, não é uma obra de drama, então até o trauma do Saigi é meio que levado na comédia. A questão é que a Maka Sensei vive demonstrando seus sentimentos para o protagonista, então é meio que inegável a atração. Não é só manipulação para melhorar o Saigi, um ecchi não iria tão longe assim, pelo menos eu quero pensar que não iria. Bem, como a Maka é uma sensei, também rola as famosas aulas de reforço, que é particular apenas para o protagonista, quem diria, né? Acho que posso chamar essas aulas particular de aulas de sedução, eu acho que assim fica melhor. E pra quem tá achando que seria uma obra só focada no Saigi e na Maka, está muito enganado, porque tem várias outras heroínas que estão atrás do protagonista, literalmente na cola dele. Tanto que essas heroínas, com exceção da Maka Sensei, elas acabam formando uma organização para ficar de olho na relação do protagonista com a Sensei. Podemos dizer que é um harém, mas pelo que eu me lembro, no sentido amoroso, o Saigi só demonstrou isso pra Sensei dele e ninguém mais. Obviamente terá momentos ecchi e desenvolvimento com as heroínas da organização SEED, que é o nome da organização, né? Mas a Sensei normalmente está um passo à frente dela se tratando do protagonista. Na questão do protagonista, ele é um cara que podemos definir como um pouco sério, eu diria que ele é a pessoa mais normal da obra, mesmo tendo atitudes um tanto quanto duvidosas às vezes, mas só às vezes. É um protagonista ok, realmente não me incomodou enquanto eu lia o mangá, apesar de toda essa enrolação que vai ter. Pra ter desenvolvimento, as pessoas esquecem que a história precisa dar uma enrolada. Não tô falando que todo caso tem que ser assim, mas eu considero isso algo bom dependendo se eu gosto dos personagens. Por exemplo, a obra Fufu e Jou tem um romance bem enrolado, que demora para ter uma progressão de fato por parte do protagonista, mas como eu simpatizei muito com os personagens principais, então eu posso relevar o tanto que o autor quer enrolar, sabe?
Com Boku no Kanojo Sensei é a mesma coisa, eu gostei do protagonista e da Sensei, que são os personagens centrais da trama. Por isso eu posso relevar qualquer coisa que impeça o romance deles de engatar de vez. Eu só não quero que isso demore muito, mas eu posso relevar por enquanto. Claro, eu falo isso por mim aqui. Isso vai variar muito de pessoa pra pessoa, porque tem gente que não vai gostar de uma Sensei tão atirada assim. Alguém iria preferir algo mais sério talvez. Gosto é relativo, não tem muito o que fazer quanto a isso, não tem certo ou errado. O mesmo vale pro protagonista. Tem gente que iria preferir que ele resolvesse logo esse assunto com a organização Seed e focasse só na Sensei. Ou até que isso virasse um harém, com um final que ele ficasse com todas. Por fim, é uma boa obra com comédia, romance e ecchi, e quando colocamos uma Sensei na trama, isso já melhora muito, no melhor sentido possível. Não é a melhor obra de romance com Sensei que já li, mas é uma das melhores que envolve ecchi. Se depois de ouvir tudo isso e quiser ler, faça bom proveito, do contrário só passe longe. A arte do mangá é boa, não é algo excelente, mas é boa. Não dá pra reclamar, obviamente, tem gente que pode não gostar das proporções dos personagens, mas eu prefiro pensar assim, se o Broly de Dragon Ball pode ter aquele shape estouradaço, então as heroínas de ecchi podem ter essas proporções um tanto quanto atraentes, vale ressaltar. E antes que eu me esqueça, o mangá é uma adaptação da light novel do mesmo nome. Eu não li a novel, por isso não posso comentar a respeito dela, apenas do mangá. Não posso falar se está fazendo uma boa adaptação, mas em consideração, eu não lembro de ver alguém reclamando sobre isso. Então eu presumo que é uma boa adaptação, vamos deixar por isso. No mais é isso, obrigado por assistirem até o final deste vídeo, considere se inscrever para me apoiar, confira o sininho das notificações, só isso que realmente peço, te vejo no próximo vídeo.